Olá, pessoal do meu canal, do meu Instagram, do meu WhatsApp, do meu Facebook, dos meus contatos, da minha vida. Sejam todos bem-vindos a este vídeo. Nosso conteúdo será especial, excepcional, magnífico. Porque nós iremos falar das dores de cada traço de caracteres, das 5 dores que eu e você e todo mundo tem e muitas das vezes não conhece e está sendo travado na vida por causa delas, tá? Então, antes de começar este vídeo, não se esqueça, aperta o sininho, curte aí, compartilha já logo com amigos, tá? E se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. E você que já é inscrito, sinta-se em casa, a casa é toda sua. O traço de caráter esquizoide, ele tem a dor existencial dele, é a dor da rejeição. De sentir as ideias rejeitadas, as criações rejeitadas, me sentir rejeitado em alguns lugares por algumas pessoas, né? Por exemplo, se você é esquizoide, você vai saber muito bem o que é isso. Se você não é esquizoide, provavelmente você não vai entender. Mas todo esquizoide tem essa dor e é uma das dores mais fortes que eu acho que qualquer pessoa vai ter se ela tiver mais de 25% de esquizoidia, de esquizoide, do traço de caráter esquizoide formado nela. Por quê? Nada pior do que ser rejeitado, né, gente? Ser rejeitado em algum lugar, você chegar e as pessoas estão te olhando de olho torto, de mau jeito, aí você fala alguma coisa e a pessoa... não é bom não, é uma porcaria, viu? Entende? Só pra dar um exemplo. Então, aí qual é a defesa que o traço de caráter desenvolve para se salvar do meio disso? Ele rejeita para não ser rejeitado. Ele faz com o outro o que antes que a pessoa vai fazer com ele. Entende? Então, todo traço de caráter tem essa autodefesa de fazer logo, fazer o que ele não gosta com o outro antes que o outro faça com ele. Certo? Então, ele rejeita para não ser rejeitado. Por exemplo, vamos fazer... o Dane é esquizoide, né? Eu sou esquizoide. Aí, Dane, você precisa gravar mais vídeos. Meu esquizoide não gosta de aparecer. Talvez eu vou ser rejeitado, né? Na hora que eu lançar o vídeo. Já pensou? As pessoas não vão gostar do jeito que eu falo, não sei. Aí, o esquizoide já pensa que, vixe, não. Vídeo não. Isso daí não ganha dinheiro, não. Vamos sair fora desse trem, isso aí não traz amigos, isso daí não vai resolver a vida de ninguém. Não gostei da ideia, estou rejeitando essa ideia de gravar vídeos. Não vai ficar bom, eu não estou perfeito, né? Aí junta com outro traço de caráter no final que eu vou falar. E ele rejeita a ideia de gravar vídeos, estou dando um exemplo. De gravar vídeos. Mas a ideia, ele estava rejeitando a ideia de gravar vídeos? Não, ele estava rejeitando a ideia de ter o perigo de lançar o vídeo e ser rejeitado depois, certo? Então, é uma autodefesa, ok? O traço de caráter oral, a dor existencial dele é a dor do abandono, a dor de sentir abandonado. Ele precisa sentir, todos os traços sentem aquilo, tá, gente? Sentem a dor. O esquizoide sentiu a rejeição, o oral está sentindo a dor do abandono, tá? Cada um sente. Talvez muitas das vezes nem aconteceu, mas ele sente. Quando ele sente, ele fica na dor. Então, um traço na dor é um problemão para sua vida e a resposta de muitas vezes que você esteve em problemas e não conseguiu sair, tá? Por isso que é bom conhecer os traços pra gente saber que horas aquele traço está na dor, que horas não. Porque quando tá na dor, a gente está sendo travado na vida naquilo que ele é específico, certo? Por exemplo, tenho medo de ser abandonado, Dani. Ah, tá, beleza. Ele tem medo de ser abandonado. Ele não vai entrar em relacionamentos. Ela não vai entrar mais em relacionamentos. Por quê? Se me abandonar de novo. Outro relacionamento, Dani, você é abandonado. Aí a pessoa para de entrar em relacionamentos e começa a viver sozinha. E aí come feito um não sei o que, não para de comer, não para de chorar, não para de conversar pelo cotovelo. Entende? Essa é a expressão do oral. Quando ele não está podendo existir com perfeição e está com medo de ser abandonado, ou estar na dor dele, que é o abandono, né? Tá sentindo ali a dor e vivendo nela, ele começa a comer, chora. Normalmente o oral chora sempre, né? Mas aqui ele começa a choramingar para as pessoas, é diferente, certo?
O oral, ele é muito chorão. E é uma forma de diálogo que ele tem. Chorar, para ele, é essencial. Quem tem muito traço de caráter oral está sempre chorando, sem precisar de motivo. Então, para não acontecer a dor do abandono outra vez, vou abandonar antes que eu seja abandonado. Lembra da defesa, autodefesa do traço? Ele faz para não acontecer com ele. Então, em um relacionamento, por exemplo, tô aqui namorando, não, você tá lindo, perfeito, maravilhoso, amor pra cá, chuchu, beijinho, etc. E do nada a pessoa, não te amo mais, não te quero mais, tô indo embora, tchau. Um abraço. Como assim? O que aconteceu? Ah, a pessoa me amava, me ajoelhava no chão, isso aqui é falsidade? Muitas das vezes não, se ela é do traço de caráter oral, provavelmente ela sentiu que ia ser abandonada, abandonou, meteu o pé para não ser abandonada. Olha que coisa louca, gente. É uma autodefesa do traço de caráter oral. Então, aconteceu isso já com você? Já aconteceu comigo. E eu já fiz isso porque eu tenho 20% de traço de caráter oral em mim. Então, eu já abandonei muita coisa para não ter o perigo de ser abandonado antes. Isso é muito real e só acontece com quem é oral, certo? Quem não, se você não tem muito traço de caráter oral, provavelmente você não vai entender o que eu estou dizendo aqui. Mas fique tranquilo, os outros traços que você tem, você vai entender. E o traço de caráter psicopata, como eu já disse, não tem nada a ver com pessoas que fazem um mal pro outro, que matam, que... Não tem nada a ver, tá, gente? É o traço de caráter oral, ok? É formado lá quando a gente era criança, esse traço é formado em nós. Então eu, você e o mundo inteiro tem do traço de caráter psicopata, ok? Só pra entender. Então, qual é a dor do traço de caráter psicopata? A dor existencial. Ela não sai daí, tá, gente? E eu não vou fazer ela sair daí. Não existe, não tem como fazer essa dor sair daí. Tem como evitar a dor do traço, tá? Aí você precisa saber a quantidade de traços, de cada traço que você tem, para saber em quais momentos que você vai correr o perigo de sentir essa dor. E aí você, opa, dá uma desviada, bola para frente e só poder. Que os traços de caráter têm a sua dor e o seu poder. Outro vídeo eu vou falar dos poderes, tá? Vou falar só das dores existenciais nesse. A dor existencial do traço de caráter psicopata é a dor da manipulação, se sentir manipulado, se sentir usado. Já se sentiu assim? Usado por alguém, usado por alguma coisa, sem ter benefício nenhum na sua vida? Se você já sentiu assim, você tem do traço de caráter psicopata, porque só ele pensa assim, só ele sente isso, de, nossa, estou sendo usado nessa relação e não estou ganhando nada em troca. Diz com alerta. Isso é o seu psicopata falando. E quando o psicopata fala, gente, daí dá ouvido para todos os traços, mas pro psicopata, na questão da dor principalmente, porque ele na dor é um problemão. Todos os traços irão viver o problema dele. E ele é um dos chefes dentro de nós. Porque ele é o organizador, né? Ele é o líder dos traços, vamos assim dizer. Se você tem muito desse traço, ou a mais de 15%, provavelmente ele vai mandar nos outros traços de caráter, mesmo que tenham maiores do que ele. Por exemplo, eu tenho um traço de caráter esquizoide de 35%, meu psicopata é só 15%. E muitas das vezes meu psicopata manda e lidera o meu esquizoide, só para depois vocês vão entender mais sobre isso, tá? Então, o que acontece? Ele troca... Não, ele... O que acontece? Se ele sente que está sendo manipulado, está sendo usado por alguém, ou por algo, né? Ou por algum ambiente, normalmente ele vai sair fora daquele ambiente. Ele não vai mais prestar os poderes dele para benefício daquelas pessoas, certo? Se ele está numa empresa, por exemplo, e ele está se sentindo usado, manipulado, né? Estão abusando de poder sobre ele, essa é uma dor terrível para ele. Ele parou. Não vou fazer mais nada pra ninguém, já não obedece mais ninguém. Sabe aquela questão do filho desobediente? Será que o filho era tão desobediente assim mesmo ou era a mãe que abusava do superpoder que ela tinha, da autoridade em cima do filho? Quem tem muito traço psicopata gosta de mandar, mas odeia ser mandado, tá, gente? Então, a mãe que tem muita psicopatia, ela vai mandar demais. E muitas das vezes, se ela perder a rédea da coisa, ela vai mandar de mau jeito, tipo assim, abusando do poder. E o filho, se ele tem muito de psicopatia, né, muito do traço de caráter psicopata, ele não vai obedecer, ele vai fazer tudo o contrário para poder provocar a mãe, certo? Para poder bater de frente com ela, entende? Só para dar um exemplo. Então, ele vai fazer isso, essa é a autodefesa do psicopata, tá, gente? Bater de frente,
fazer que dê tudo errado para aquela pessoa. Ele é um problemão. O traço de caráter é um problemão, gente. É um problemão, tá? Ele é muito grande, é muito forte. Assim, nessa questão de estratégia. Então, ele derruba você no cansaço. Traço de caráter psicopata cansa qualquer pessoa, tá? Então, fica ligado. Muito cuidado. Não perca seu tempo tentando mandar demais, assim, ó, sem ter as rédeas corretas da ordem, tá? Não fica abusando de poder. Porque se a outra pessoa também tiver muito psicopata igual você, vai dar faísca aí e não vai ter uma relação saudável nem produtiva pra nada. Agora, se souber, troca. Ei, vamos fazer. Faz isso pra mim que eu te dou isso. Você faz tal coisa, eu te dou tal coisa. Pronto, perfeito. É isso que o psicopata precisa. É isso, já vai abrir um sorriso. Ô, negociação. Vamos lá, entramos no jogo. Entendeu? Essa é a parada do psicopata. Depois vocês vão entender mais sobre isso no vídeo dos poderes. De caráter masoquista. Masoquista que eu falo aqui não tem nada a ver com pessoas que gostam de chicote, de aquele trem que o povo está acostumado a ver, essas patologias ou doenças, tá, gente? Não tem nada a ver. O que eu falo aqui é traço de caráter formado em nós lá quando a gente era criança, certo? O masoquista é formado ali entre os 3 anos aos 4 anos, de 2 anos e meio a 4 anos, para ser bem mais específico, né? Então, ali ele é formado. E qual é a dor existencial dele? Aqui eu gosto de explicar a questão da infância. Por quê? Provavelmente vai sempre acontecer por causa disso. Tá tudo ligado à questão do desfraude da pessoa. Se uma pessoa te criticava muito, te humilhava muito porque você fazia cocô na calcinha, fazia cocô ou xixi na cueca, no meio do salão, na roupa, não sei em que lugar você passava vergonha. E essas pessoas vinham e te passavam vergonha na frente dos outros, falando: tem que ir no pinico, tem que ir no banheiro, você não sabe fazer nada que presta. Entende, gente? Aí formou a dor do masoquista, a dor da humilhação. Se você tem muito masoquista, você vai estar em prantos agora chorando, porque eu sei que é terrível essa dor. Apesar que eu tenho pouquíssimo de masoquista, mas são as pessoas que eu mais consigo ajudar, tenho mais facilidade em ajudar essas pessoas, porque eu conheço milhares de pessoas que têm muito do masoquista perto de mim, certo? E essa dor é a dor terrível, a dor da humilhação. Quando alguém te critica na frente das pessoas, é terrível pra você. Por que daí é tão terrível assim? Porque quem não tem tanto de masoquista não vai se sentir tão humilhado, né? Tão constrangido na hora da crítica. E normalmente no mundo de hoje, todo mundo, praticamente todas as pessoas do mundo, só criticam alguém na frente das outras pessoas. Só criticam alguém de forma errada, né? Muitas das vezes porque a gente tá na correria ali e aí vai falar, quando pensa que não, já falou porcaria pra aquela pessoa sem perceber. Muitas das vezes, tá? E muitas das vezes a pessoa tá achando que é a tal, né? Ou é a tal. E aí começa a rotar porcarias em cima daquela pessoa, porque essa pessoa, normalmente, quem tem muito do masoquista vai ter sempre o problema de ser chamado de lerdo, tá? De lento, de não sabe fazer nada, imprestável, não sei o quê. Entende? Depois vocês vão entender muito mais sobre isso. Por que dessas coisas, né? O masoquista, ele é muito... Eu vou dar só um spoilerzinho pra ajudar. O masoquista, ele é muito cauteloso. Ele só faz se ele tem certeza daquilo. Ele só faz no tempo dele, pra não dar errado. Por quê? Ele aprendeu lá na infância a evitar fazer cocô na roupa, né? Então, a fazer merda. Então, ele evita isso para não ser mais constrangido, não ser mais criticado no meio do salão, no meio do povo, né? Pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia, pelos irmãos, não sei quem. Então ele aprende essa autodefesa dele, né? Vou ser mais lento em tudo que eu faço para não correr o perigo de eu correr, ou eu ir numa velocidade que eu não possa controlar os erros. Então quem tem muito traço de caráter masoquista tem o poder do detalhe, de ser detalhista, minucioso, programador. Ele programa a vida dele toda para que nada saia errado, para ele não passar vergonha, para não ser criticado, para ele não fazer cocô na roupa no meio do salão. Só para você entender bem. Então, essa é a autodefesa dele. E muitas das vezes, quem tem traço de caráter masoquista e tá na dor do traço, costuma humilhar as pessoas, sempre gritando com as outras pessoas também, para poder desfocar dela, entende? Muitas das vezes acontece com os patrões, né, com os chefes,
lá grita com os funcionários, não sei o que, xinga o funcionário, etc. Mas muitas das vezes tá simplesmente na dor do traço masoquista. E aí ele quer humilhar a pessoa porque ele tá cansado de ser humilhado pelas outras. É louco, né? Mas é assim que acontece. Se você é masoquista ou conhece um masoquista, você vai saber do que eu tô falando. A dor existencial do traço de caráter rígido daí, né? O traço de caráter rígido é o último traço a ser formado na criança, ali dos 3,5 aos 5, 6 anos de idade, normalmente, certo? E ali está surgindo a percepção da sexualidade, não digo do sexo, né? Que nós adultos sentimos um pelo outro, essa vontade, essa libido, certo? Não estou dizendo isso. Estou dizendo a percepção das genitalidade. Então, ela percebe, por exemplo, cocei aqui no nariz, normal. Cocei na mão, normal. Cocei na vagina ou no pênis, nessa idade, antes era normal. Igual, acho que limpar o nariz era mais legal. Mas dos 3,5 anos, ali, principalmente dos 4 aos 6 anos, acontece alguma coisa diferente. Opa, coça lá o pipiu, já dá uma modificada, já é uma coisa, opa, dá uma coceirinha, que legal, né? A menina do mesmo jeito. E aí, olha só, presta muita atenção, viu? Pra você que é mãe, você que é pai, nessa questão aqui. Por quê? Muitas das vezes a gente bate na criança, grita com a criança, né? Faz um escândalo, porque a criança tá sempre com a mão no pipiu, a menina tá sempre com a mão na pepeca. A gente acha, tipo assim, a gente tem a mesma visão como se fosse nós, né? Adultos, não tem nada a ver, gente. As crianças pensam, pra elas não tem nada a ver com aquilo dali. Mas ela está simplesmente aproveitando a coceirinha que surgiu agora ali, que é muito mais interessante do que limpar o nariz, certo? Que é muito legal, né? Quando a gente é criança, você vê que o menino tá com o dedo no nariz. Então, muda a percepção e coçar a pepeca. Mexer no pipiu é muito mais legal agora, dá uma coceirinha diferente, certo? Nessa idade, mamãe e papai, tá na hora de já ter parado de lavar o pipiu e a pepeca dessa criança, certo? Aí já é com ela, tá? Porque ali que começam as percepções, e aí um tempo que você ficar mais lavando, já vai meio que podendo bagunçar algumas coisas na cabeça dessa criança. Só pra deixar bem explicado que isso é muito importante. E também pra você não meter a louca, né? Chegar lá gritando, tá, tira, moleque, menino, não sei o que, tá, menino tarado. Acontece, realmente acontece. E muitas pessoas já vêm aí me agradecer por essa informação que eu já dei em outros vídeos, em outros lugares. Porque foram muito úteis pra, quando aconteceu, ela tava preparada. Aquela, sabe, deu aquele choque dela ficar vendo, por exemplo, uma amiga, vendo o filho dela mexendo ali no pipiu, como se estivesse se masturbando, né? Com uma coceirinha ali legal. E aí ele tava em qualquer lugar, tava no sofá da sala. E ela ia pra gritar, ela lembrou. Aí ela se preparou, sentou com ele, conversou com ele, né? E explicou pra ele do jeito que eu tinha ensinado no vídeo. Depois eu vou fazer outro vídeo, porque esse foi apagado, tá? Então, estamos entendidos. É bem colocado as coisas aqui pra não constranger a criança, não vir traumatizar a sexualidade futura dessa criança com as histerias que a gente pode ter na hora que isso acontecer, tá? Porque se a gente chegar lá gritando, batendo, vai prejudicar a sexualidade da criança, aí eu digo de sexo, na minha idade, na sua idade, nas outras idades, certo? Então, tem que ter todo um acerto aqui. Ok, qual é a dor do traço de caráter rígido, Dane? A dor da traição, se sentir traído, se sentir trocado, se sentir substituído. O traço rígido é um traço, como eu disse, ele tem... Pessoas normalmente têm a cintura de violão, corpo simétrico, mais forte, né, mais bonito. Normalmente é bonito, não precisa necessário ser bonito, mas é mais simétrico, corpo simétrico. A testa é da mesma medida aqui, o peito, né, tudo simétrico, tudo parece que foi desenhado, sabe? O músculo é mais delineado, mais bonito, mais robusto, né? Bumbum levantado, certo? Então tem tudo isso na parte do corpo, pernas mais fortes, né? Tudo mais desenhado. Pra você entender quem são essas pessoas que eu tô falando. E quando acontece essa dor, porque ele tem a necessidade de ser o número 1. Sim, isso é uma necessidade pra ele, pra ela, né? Pro homem e pra mulher, que tem um traço de caráter rígido. E eles fazem de tudo pra serem e estarem no pódio, no primeiro lugar, né? Por isso são mais competitivos, mais perfeccionistas e etc. Então, normalmente, olha o problemão que é. Esse daqui é um problemão para as pessoas. Porque essa dor, ela normalmente traz a dor da traição, de se sentir trocado, de ver traição onde não tem. Porque o traço de caráter rígido está sempre se dividindo entre ele e a outra pessoa, ou entre o trabalho e a família, entende? E ele precisa estar no pódio dessas duas coisas.
Por exemplo, aí na vida dele o que acontece? Eu preciso ser perfeito, aí eu preciso ter uma escolha e preciso ter outra escolha. Porque não tem como um rígido ter só uma escolha. Por isso que normalmente você que é mais rígido, que é mais delineado, mais forte, mais simétrico, as pessoas te criticam porque você não para em um serviço só, você não para em um curso específico, você vive pulando de galho em galho. Tá? Tô falando com esse tipo de pessoa. E é real, tá, gente? Isso acontece mesmo. E aí você tem a dor da traição, da troca e da substituição. E quando acontece isso, é terrível pra você. Talvez não acontece, como eu digo. Não acontece muitas das vezes, mas ele sente, ele percebe que vai acontecer, certo? E muitos relacionamentos, alguns relacionamentos, não vou falar todos, tá, gente? Não todos. Alguns relacionamentos, a pessoa trai pra não ser traída, certo? Quando ela está ali na dor do traço, acontece isso. Por exemplo, eu não sei qual é o meu traço de caráter. Aí do nada eu me pego traindo alguém com medo de ser traído. Eu vou trair antes, porque pelo menos eu vou vencer a guerra, né, da traição. Eu traí antes, então eu não sou o corno, eu não sou a corna. Tá entendendo? Eu vou dar esse exemplo que é o que mais acontece na sociedade hoje em dia, certo? Então quem não conhece os traços é controlado pelos traços. Quem conhece os traços controla os traços, né? E aí evita as dores. Quem não conhece os traços de caracteres, qual a porcentagem de cada um que tem, vai ser controlado e vai provavelmente sempre encontrar-se na dor daquele traço. E aí está o problemão de não saber quais são os seus traços de caracteres, tá? Então você vai estar sempre dividido, sempre pulando de galho em galho, porque vai achar que vai ser trocado na empresa, porque não está fazendo um trabalho perfeito, que vai trair a namorada ou namorado, porque está sentindo que o relacionamento não está produzindo. O Rio tem muito disso, tá? Ele precisa produzir para ver que está tendo futuro. Se parou de produzir, acaba o tesão. Aí ele já começa a vir coisas na cabeça, achar que vão trocar ele, que vai trair ele, que vai substituir ele por outra pessoa melhor, por um gatão, por uma gatona, né? Então, este é o medo e a dor do traço de caráter rígido. Se você tem essas dores, você tem o traço de caráter rígido. É para esse tipo de pessoa que eu estou falando aqui agora, certo? A maioria dos brasileiros tem, porque a gente é muito rígido sim, tá, gente? Então, normalmente eu estou falando com uma galera rígida aqui neste vídeo. Então, chegamos ao fim deste nosso conteúdo, os traços de caracteres e as dores existenciais de cada um. Foi satisfeito pra você? Aperta aí em curtir, compartilha, me segue aí, me segue lá no Instagram, vai estar aqui escrito em algum lugar o meu Instagram. Não esqueça de apertar o sininho para você estar vendo meus outros vídeos que eu vou fazer. Vou lançar o próximo dos superpoderes de cada traço, que você vai saber utilizar muito melhor depois do que eu te disser aqui, é claro. Então, não se esqueça, gostou desse vídeo? Foi essencial na sua vida? Lembrou de alguém? Não esquece de compartilhar com essa pessoa para ajudá-la também. E me ajudar a chegar a alcançar a minha meta, que é multiplicar na vida de muitas pessoas e ajudar 50 vidas em 2022. Essa é a minha meta, então eu peço a sua ajuda para bater a minha meta e começar a sua meta de ajudar a mudar a vida de alguém também. Muito obrigado, um forte abraço, beijo na alma.